Júlio Agridoce. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e eu queria trazer algumas poucas palavras sobre Júlio Agridoce. Eu trouxe aqui uma listinha de eventos que vão acontecer no mês de julho, e eu queria comentar de uma maneira sintética, porque o assunto daria para algumas aulas sobre. Primeiro, obviamente, que o título Agridoce já sugere que o julho a gente vai provar de um gosto mais acre, ou mais ácido, ou mais amargo, e também um mais doce. Esse ácido e mais amargo já vem acontecendo de um bom tempo e vai prosseguir. Na verdade, não há nada tão novo assim, exceto a conjunção Marte em cima do Urano, no dia 15 de julho, em torno do dia 15 de julho, né? Mas no mais, o aspecto mais ácido ou mais amargo, digamos assim, de julho já vem vindo. É sempre bom lembrar que aquela conjunção tríplice que a gente viveu em 2020, no início de 2020, Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio, a passagem, a saída do Plutão em Capricórnio para Plutão em Aquário, né, a quadratura que a gente viveu de Saturno quadrado Urano, são aspectos que não se resumem a um período curto, né? Então a gente está sob a égide da influência desses três aspectos que são muito, muito, muito fortes. Só para lembrar, de uma maneira muito rápida, essa conjunção tríplice, Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio em 2020, o que será que aconteceu em 2020, hein? Meu Deus, será? Vamos botar a cabeça para funcionar. Pois é, essa é uma conjunção que tem uma duração de, às vezes, alguns séculos, às vezes 100, 200, 300 anos que tem a efervescência. Muitas vezes muda-se a polaridade do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente, e agora nós estamos na vez dessa migração de poder do Ocidente para a Eurásia, né? Ou seja, isso vai implicar uma transformação gigantesca na vida de pelo menos todo mundo, né? Essa quadratura Saturno-Urano, que também aconteceu, já aconteceu, a gente ainda está sob influência dela, o Saturno em Aquário e Urano em Touro, né, mostra essa polaridade entre aspectos conservadores e aspectos progressistas. Isso está ainda reverberando e vai reverberar por um tempo no planeta Terra, né? E também essa virada, né, do Plutão saindo de Capricórnio e entrando em Aquário e ficando 20 anos, lembrando como foi a Revolução Francesa, o Iluminismo, o positivismo, a Revolução Industrial, né? Ou seja, marcos fundamentais na existência humana. A gente está revivendo isso em oitavas diferenciadas. É sempre bom que a gente tenha consciência desses valores para a gente não reproduzir erros do passado, né? Mas, então é por isso, ainda que julho possa não ter nada tão catastrófico, tem gente que trabalha com estrelas fixas, que não é o meu caso, né, e falam que essa conjunção realmente de Marte e Urano vai cair em cima da estrela Algol, que é uma estrela de vibração delicada, difícil, de vibração, né, muito, muito assim, aterradora, ou quem sabe assustadora, vamos dizer. Mas eu não trabalho com as estrelas fixas, e posso dizer que essa conjunção Marte-Urano, como tudo na vida, tem um jogo de luz e sombra, né? Eu chego lá, mas vamos por ordem. Dia 2 de julho, o Netuno ele ficou retrógrado em Peixes, e ele vai ficar até 7 de dezembro. Eu não vou me deter, talvez eu faça um vídeo específico sobre Netuno retrógrado em Peixes. Começa agora dia 2 de julho, vai até dia 7 de dezembro, que significa, primeiro, lembrar que retrógrado é um momento, é uma atitude de introspecção, de recapitulação, de se voltar para si mesmo, para reavaliar alguns aspectos. Netuno, do denso ao sutil, ele vai de aspectos depressivos, melancólicos, tristes, a questões de droga, relacionadas a drogas, a álcool, né? E a todos os tipos de droga, e as drogas líquidas, inclusive, muito fortemente, e vai subindo até questões, evidente, questões emocionais, vai subindo até questões mais espirituais, né? Então, nas questões espirituais, o Netuno fluindo
né, que não é o caso do movimento retrógrado, né, não é o caso, mas o Netuno fluindo, ele significa uma possibilidade da gente acessar um aspecto mais do inefável, do sublime, de instâncias mais profundas, não só da psique humana, mas do espírito humano, né? E retrógrado, é possível que muitas vezes a gente se perca em questões como religião ou religiosidade ou mesmo espiritualidade, às vezes num certo vale-tudismo, né? Então, e também o Netuno retrógrado, ele ajuda um pouco no aspecto caótico da existência humana, né? Então, eu não estou falando de um Netuno que está fluindo, e sim que ele está se dobrando sobre ele mesmo, dentro da psique nossa, dentro da psique coletiva, inclusive, dizendo: vamos, de alguma forma, repensar o universo subjetivo, o universo sensível. Eu vou fazer um vídeo só sobre o Netuno retrógrado, que eu acho muito importante. Um outro ponto, também no dia 2 de julho, começou o Mercúrio em Leão, e vai até dia 25 de julho, Mercúrio em Leão. É um aspecto bem interessante. O Mercúrio em Leão, ele evidencia uma verve, uma exuberância, né, da palavra, do verbo, né? Então, não raro, pessoas que têm no mapa Mercúrio em Leão ou que acabam surfando a onda de um Mercúrio em Leão que vai do dia 2 de julho até o dia 25 de julho, escrevem poemas, escrevem poesias, escrevem livros, cantam, dançam, se movimentam, fazem uma expressão, uma comunicação, uma linguagem mais criativa, né? Repara que aqui eu já estou falando do doce da história. Comecei falando do acre e agora estou falando do doce. E tem um aspecto de desvio do Mercúrio em Leão, que é um lado um pouco mais da arrogância, da prepotência, mas meu enfoque é mais o aspecto criativo e da expressão do coração também. Então, é muito possível que eventos ou que situações envolvam o tema do amor, que é um mês importante, que é um mês da passagem também de Câncer para Leão, né? Que Câncer é todo um universo subjetivo, sensível, emocional, né? E Leão é a expressão disso, a comunicação disso, a linguagem disso, a vivificação disso no mundo. Às vezes sob a forma de amar, de se apaixonar, de ter um tesão, ou de criar novas realidades, criar novas formas de entender o mundo, né? Então é um mês importantíssimo, porque é um mês onde sempre a gente vai ter essa dobradinha de Câncer com Leão. Diferente do próximo, que é Câncer com Virgem, vamos dizer assim, que é outra energia. No dia 5 de julho, seguindo uma certa cronologia, no dia 5 de julho a gente tem uma lua nova em Câncer. Uma lua nova em Câncer significa que tanto a lua e o sol vão estar copulando, vão estar transando, vão estar tendo uma história de amor, ambos em Câncer. E é onde começa um novo ciclo, um ciclo de 28 anos, 27 anos e meio, 27 dias e meio, ou 28 dias, né? É um ciclo bem feminino, né? E Câncer, esse período de Câncer, ele sempre anuncia um se voltar para dentro também, para a interioridade. Temos temas como família, história, memória, passado, tradição, vínculos, principalmente a palavra vínculos, né? E a área emocional que, se bem digerida, se bem trabalhada, vira também a questão do sentimento, que é algo mais profundo, né? Até mais produtivo. Muitas vezes a emoção fica chafurdando num lago sem fluidez e acaba virando emocionalismo, né? Esses são os riscos também de Câncer e tudo mais. Então, dia 5 de julho, temos uma lua nova, e sempre numa lua nova é bom a gente fazer um contato com aquilo que a gente quer que cresça, porque daqui para frente vem a lua crescente, vem o ápice na lua cheia. Então é sempre bom a gente... O que eu quero, né? Que ritos eu quero que 2 dias antes, 3 dias antes da lua nova, 2, 3 dias depois da lua nova, o epicentro dia 5, que a gente possa fazer as nossas intenções, que a partir daí a tendência é crescer. Dia 11 de julho a gente tem uma Vênus em Leão, que vai até 5 de agosto. A Vênus em Leão, evidentemente, ela fala do amor, da paixão, do desejo, né, da arte, da criatividade, da generosidade, da expansão, da autoconfiança.
Então, é um mês generoso do ponto de vista dos afetos, né? Talvez a gente fique muito indignado por certas paisagens terríficas que vêm se formando já há algum tempo e se intensificou de 2020 para cá, quando as pulsões psíquicas são dominantes em Câncer e Leão, a gente fica um pouco se sentindo vulnerável, porque a gente quer amar, a gente quer amar, a gente quer encontro, a gente quer a potência dos afetos, né? E uma Vênus em Leão, uma Lua nova em Câncer, né? Um Sol ainda transitando em Câncer. Escuta, é tudo de bom, é tudo de bom, né? Então essa Vênus em Leão que reforça os amores, as relações, os vínculos, os afetos, vai do dia 11 de julho até o dia 5 de agosto. Um outro ponto importante, esse sim é mais ambíguo, dia 15 de julho, ou em torno do dia 15 de julho, a gente vai ter o Marte em cima de Urano, Marte conjunção Urano em Touro, no 26º grau. Por isso eu abri hoje falando sobre as pessoas que trabalham com estrelas fixas. Essa é uma conjunção em cima da estrela Algol. Via de regra, numa civilização pouco consciente, o Marte conjunção Urano está mais ligado a coisas, a impulsos, a agressividades, a invasões, a guerras, a explosões, a problemas climáticos, uma vez que Urano rege o tema do clima, né? Então, Marte e Urano, a tendência maior para uma cultura mais adormecida, mais autoabandonada, mais autoesquecida, a tendência é mais do negativo da história, né? De perder a paciência e poder agredir, poder invadir, poder destruir, poder... isso em nome sempre de alguma coisa, isso em nome sempre de uma pseudo-consciência, de um pseudo-valor, né? Então, via de regra, essa é uma conjunção difícil, né, que fala de rupturas, facilitam rupturas, cortes, mas muitas dessas rupturas e cortes têm a ver com um lado um pouco insano, um pouco impulsivo, um pouco, quem sabe, até imaturo, adolescente, febril, infantil, vamos dizer, né? Agora, o lado positivo também desse Marte conjunção Urano são forças de vanguarda, transgressivas, disruptivas, são forças progressistas, bacanas, legais, interessantes, que a gente precisa ter coragem de empreender, de implementar, né? Porque hoje, né, nessa semana, o tema do Tornar-se Presente, da nossa meditação da Terra de Rudá, toda segunda-feira às 18 horas, o tema da semana foi o tema muitos valores conservadores, né? E ali está dito que a importância da gente conservar aquilo que é passível de ser conservado, né? A diferença disso para o conservadorismo. Então, é muito bom a gente conservar valores e tradições que precisam que a memória não se perca, né? Mas não dá para ficar estacionado nisso. E aí vira um conservadorismo, que não é uma coisa boa. Assim como um progressismo, esses sufixos, ismos, sempre são meio complicados, meio perigosos, né? Mas um lado progressista, de vanguarda, transgressivo, disruptivo, pode ser muito interessante para abrir novas paisagens. Lembrando que a gente está já flertando com uma era de Aquário que está por vir, mas já está se insinuando. O Plutão em Aquário, a gente viveu essa conjunção Júpiter-Saturno em Aquário no dia 21 de dezembro de 2020, né, que se inaugurou um ciclo de 20 anos aquariano e também de 200 anos dessa conjunção girando em signos de ar. Então, são forças nada conservadoras. É bom a gente lembrar, vou avisando aí os navegantes, aqueles que chegaram agora, que existe uma força conservadora que teme por não ter se preparado, por não ter se estruturado, por não ter amadurecido, por não ter se informado, por não ter crescido intelectualmente, por não ter uma capacidade cognitiva sendo, vamos dizer assim, otimizada a cada tempo, né? Tem uma força conservadora que quer impedir um ciclo que não se impede. É como se alguém quisesse impedir os ciclos do nosso amadurecimento biológico,
Digamos que você disse assim, olha, eu não quero sair da adolescência. Você pode conseguir fazer isso emocionalmente, psicologicamente, mas fisicamente você não consegue. Tá? Eu não quero morrer, eu quero me conservar como eu sou. Não, isso... Então, certos ciclos da psique coletiva, né, que são regidos por esse relógio planetário, esse relógio astrológico, fala assim, olha, nós estamos atravessando uma fase de reavaliação de certas coisas que a gente tenta conservar, de certos conservadorismos. Enquanto a ficha não cair, a gente vai ficar lutando contra uma coisa, é como se a gente pedisse que o oceano, as marés do oceano, se fossem jogadas para dentro do oceano e não para a praia. A gente vai fazer um esforço enorme para isso acontecer. Quem sabe até a gente funde uma religião, quem sabe um partido político, né, e crie leis que proíbam que as ondas do mar venham para a praia, e sim que elas voltem para elas mesmas. Os ciclos planetários também. Né? Se reparem agora, eu comentei há pouco tempo, né? Em 1941 houve a conjunção Júpiter-Urano em Touro. Né? A gente estava em plena Segunda Guerra Mundial e o Rio Grande do Sul submergiu numa enchente, numa tempestade gigantesca. Esse ano, o Júpiter conjunção Urano em Touro se deu. Nós estamos numa terceira guerra mundial, já iniciada, mas não oficializada, e o Rio Grande do Sul submergiu de novo. Então, é importante a gente fazer uma leitura não determinista, porque quem manda não é esse relógio astrológico, quem manda é a nossa consciência. O relógio astrológico, ele diz assim, olha, o fluxo vai para essa onda, é que nem as estações, olha, vamos entrar no inverno, depois vamos entrar na primavera, então a gente vai se preparando, roupas mais quentes, roupas mais frescas, o que a gente pode fazer? Tá? Não dá para eu querer teimar e dizer assim, no verão eu vou de casaco no Rio de Janeiro. Não é uma boa. Ou, no inverno rigoroso do norte da Europa, eu vou sair de sunga. Então, a gente não impede que esses ciclos aconteçam, né? Mas a gente pode, a nível de consciência, saber se preparar. Então, quando eu falo isso, é o seguinte, o movimento de transformação, de mudanças, é um momento progressista, ele é majoritário. Tem picareta na área? Muitos. Tem partidos políticos, tem políticos, né, famosos que estão tentando, digamos, denegrir, né, essa experiência progressista? Tem. Mas o progressismo que eu me refiro, ele é da ordem de um ciclo psíquico. A gente acabou de sair de um Plutão em Capricórnio, né? Acabamos de sair também de 200 anos dessa conjunção Júpiter-Saturno transitando em signos de terra. Foi o apogeu do capitalismo. Agora é o início do declínio daquele capitalismo. Eu estou afirmando que é o que vai acontecer, porque isso é uma partitura. Sabe quando você sabe que depois do número 2 vem o 3, depois do 3 é o 4? Agora, como é que eu lido com isso? Tem o diferencial da consciência, né? Então, esse Marte conjunção Urano em Touro, para a maioria dos mortais, isso. Então, vamos segurar a onda, né? Em termos de impulsos, em termos de agressividade, de violências, de impaciências. É muito bom a gente keep cool. Né? Vamos devagar, vamos com calma, vamos refletir, vamos pensar, vamos discernir. As coisas estão piorando nesse sentido. Tá? Avançando no dia 20 de julho, o Marte entra em Gêmeos, ele fica até 4 de setembro. Né? O Marte entra em Gêmeos e fica até 4 de setembro, a partir do dia 20 de julho, e dá mais mobilidade. Ele sai do signo de Touro e entra em Gêmeos. Dá mais mobilidade, mais inteligência, as comunicações, as linguagens, as escritas, as rodovias, as vias de acesso às coisas, as inteligências um pouco mais objetivas, não são inteligências uranianas. Aliás, por falar nisso, aquela conjunção que eu me referi de Marte em cima do Urano também tem um possível avanço assim, acentuado na tecnologia, na genética, na ciência, essa junção Marte com Urano. E o Marte entrando em Gêmeos, dia 20 de julho até dia 4 de setembro, nos fala de uma intensificação também do verbo, da palavra, da linguagem, das inteligências, ainda que seja um tanto mais
funcionais, mais cotidianas, mais práticas, não tão transcendentes assim como se fosse em Aquário. Por falar em Aquário, dia 21 de julho, a gente tem aí, dia do meu aniversário, diga-se de passagem, né? Temos uma lua cheia em Aquário, né? O Sol já se encontrando em Leão, se opondo à Lua em Aquário. Uma Lua, peguemos aí as informações aquarianas, que normalmente a Lua cheia, ela é muito importante, principalmente 2, 3, 4 dias antes da gente celebrar alguma coisa. Tem gente que lança um disco, lança um show, lança um evento, né, na iminência da Lua cheia, porque a Lua cheia ela transborda 2 sóis, o Sol de manhã e o Sol à noite também, que é essa projeção da luz, dessa energia que bate e a Lua reflete. É muito interessante que o feminino, uma das nobrezas do feminino, uma das muitas nobrezas do feminino, da Lua, não é só digerir os processos de amadurecer, mas é também refletir. Muitas vezes o feminino devolve ao outro, ou digamos, esse feminino devolve ao masculino algumas paisagens, algumas imagens que o masculino por isso fica muito ameaçado também, né? Porque a Lua é uma espécie de espelho que devolve. Então, essa Lua em Aquário, ela vai nos devolver aspectos, de novo vou me referir a aspectos criativos, disruptivos, transgressivos, né, geniais. Geniais. Mas quando? Tudo isso é no dia 21 de julho? Não. As coisas não funcionam assim, né? A gente tem uma data exata, mas ela repercute antes e depois. Às vezes, poucos dias antes, poucos dias depois, às vezes meses antes, meses depois, às vezes décadas e às vezes séculos à frente, como é o caso da conjunção tríplice que a gente viveu em 2020. Né? Então, essa lua cheia, talvez mais na frente eu comente alguma coisa sobre isso, é uma boa lua para ritualizar também, ritualizar as conquistas. Ritualizar as conquistas. E outra coisa, também poder ritualizar os fracassos. É de muito bom tom e de muita sabedoria que a gente possa celebrar alguns fracassos, especialmente se a gente aprendeu alguma coisa, porque não dá para a gente celebrar algo que a gente viveu um certo insucesso e nenhuma ficha caiu. Né? Mas, evidentemente, eu estou falando de colheitas. Essa lua cheia em Aquário são colheitas geniais, criativas, fora da caixinha, fora da caixa. Né? Importantes isso. Esses ritos que eu me refiro, eles são feitos dentro de casa, ou na natureza, ou interiormente, porque quando a gente não simboliza, quando a gente não ritualiza, a gente pode viver uma vida horizontal, preto e branco, entendeu? E isso não é o exemplo da vida. A vida ela é extremamente colorida. Eu posso não saber lidar com esse arco-íris, mas a vida sempre foi e sempre será, a cada instante, extremamente colorida. Então, quando você tem Leão, o Sol em Leão e a Lua em Aquário, celebremos essas cores todas, que é diferente da Lua cheia que precedeu, né, que é o Sol em Câncer e a Lua em Capricórnio. É outro departamento. Esse é um departamento mais do termo ligado à fundação. E esse a Lua cheia em Aquário, com Sol em Leão, é de transbordamento desse chakra cardíaco. Né? Quando a gente não vibra, quando a gente não ritualiza, quando a gente não se entusiasma com esses ritos que são ancestrais, a gente pode ficar incolor, inodoro e insípido na vida. E por fim, nós temos no dia 22 de julho o Marte em Gêmeos, trígono Plutão. Né? E também a entrada do Sol em Leão. O Sol em Leão, nessa passagem do dia 21 de julho para o dia 22 de julho, e o Marte em Gêmeos, trígono Plutão em Aquário. O Marte trígono Plutão, sabe que antigamente não se conhecia o Plutão, o Marte regia não só o Áries, mas também regia Escorpião. São signos bem fortes. Um no sentido mais objetivo, Áries, outro no sentido mais profundo, quase que eu diria mais instintual, né, que é Escorpião. O Marte, ele está em Gêmeos, que é um signo mais leve, mais rarefeito,
O elemento ar é um elemento ligado à sublimação, né? Então essa força marciana muitas vezes é colocada na palavra, no verbo, no movimento, na viagem, né? Na via de acesso a. E em Trígono Plutão são experiências de transformação, de cura. Marte é a incisão, é o bisturi, né? E Plutão é a própria medicina, as inúmeras medicinas que existem, que vai da medicina mais corpórea até a medicina da alma, vamos dizer assim. E o Marte Trígono Plutão, 22 de julho, em torno desse dia, é muito especial para a gente poder fazer contato com o nosso lado xamânico, né? Existem xamãs literalmente na natureza. Existem os xamãs urbanos. É possível que eu esteja me referindo aqui, é possível que eu esteja me dirigindo para muitos xamãs urbanos, que são maravilhosos. Eu vejo às vezes uma desqualificação, né, como se xamã fosse aquele que nascesse na natureza e vivesse na natureza. Nós somos natureza. Onde quer que eu vá, eu sou natureza. Tá? Então eu não tenho que ir para Amazonas, para o Pará, para o norte, não preciso. Eu sou natureza. Então, quando você é bem conscientizado, é bem orientado, é bem instruído, você vive esse xamanismo, né, urbano, que é um xamanismo dentro da própria cidade, porque a própria cidade ela não tem só asfalto, ela não tem só cinza, ela não tem só prédio, né? E mesmo que tenha, ainda assim, uma pessoa mais ligada vai encontrar vida em cada pedaço do asfalto, vida em cada pedaço do concreto. Esse Marte Trígono Plutão é a potência cirúrgica do xamã que há dentro da gente. Então, se vocês ouvirem com calma tudo que foi colocado, eu chamei isso de julho agridoce, né? E não vou repetir tudo, mas a síntese disso é que estamos vivendo um momento de base barra pesada, estamos vivendo um momento, um lastro, como se fosse uma espécie de cantochão barra pesada, que eu posso chamar isso de Terceira Guerra Mundial, ainda não declarada, ainda não assumida, ainda não oficializada, e os nuances do mês de julho são nuances ligados ao afeto, à criatividade, ao amor, às relações interpessoais, coisas bem interessantes que a gente deve dar uma chance. Tá bom? Aqui o Jonathan... Opa! Fala, Jonathan. Exatamente, ele está dizendo, eu sou um xamã urbano. Eu sei disso, claro que eu sei disso. Jonathan Ferro, um grande músico, está aqui nos assistindo nesse momento, está dizendo que ele é um xamã urbano. Evidente que ele é, eu conheço o trabalho dele, conheço ele, é um xamã urbano. E muita gente que está aí, olha, isso não é privilégio de gente famosa não, tá? Xamã urbano a gente às vezes nem sabe, a gente entra numa padaria, compra um pão e não sabe que a pessoa que fez o pão, que vendeu o pão, é um xamã urbano. Aí alguém pergunta só, que mal lhe pergunte, Sérgio, o que é um xamã urbano? É bom lembrar, né? O que é um xamã urbano? Para simplificar a história, é alguém que faz um contato direto entre céu e terra e faz com que os acontecimentos à volta sejam fontes de transformação e cura. Um xamã não se pauta exatamente por um livro escrito por homens. Um xamã não se pauta necessariamente ou fundamentalmente por um livro escrito por homens. A bibliografia desse xamã é a natureza. É a natureza. São os animais, são as plantas, os rios, as nuvens, né? O tempo, a chuva. Se você me disser assim, gozado, eu nunca fui na Amazônia, nunca fui no Nordeste, nunca fui no Norte, nunca fui na África, mas você sabe onde eu moro? Lá tem bicho, né? Eu moro num prédio, em Copacabana, digamos. Mas eu descobri que à minha volta tem animais, tem plantas, tem oceano. Na minha cidade tem rio, né? Tem céu, tem nuvens, tem chuva, tem mar, tem... Então, é disso que eu me refiro. É essa Bíblia, essa liturgia, né? São essas verdades naturais que permeiam um xamã urbano, né?
Por que você está falando isso? Júlio tem a ver com isso? Não necessariamente, mas, por exemplo, essa lua cheia em Aquário, dia 21 de julho, esse trígono de Marte em Gêmeos, trígono Plutão, no dia 22 de julho, dia 15 de julho, Marte em cima do Urano. Vocês vão ouvir os astrólogos por aí só falando coisas terríveis de Marte conjunção Urano. A cada 10 frases, 11 são ruins. Eu não funciono assim. Eu acho que tudo na nossa vida tem um jogo de luz e sombra. Tudo na nossa vida tem um jogo de luz e sombra. Então, você pode ganhar na loteria e a tua vida virar um inferno. Você pode ser demitido do emprego e a tua vida melhorar muito. Depende de cada um. Mais importante do que astrologia, mais importante do que trânsitos e progressões e revolução solar, mais importante do que tudo isso é a nossa consciência. Nada é superior à nossa consciência. Tá? Nem determinados livros que a gente lê, né, e que a gente pode dizer assim, puxa, que bacana, me ajudou muito, mas é o teu discernimento, a ficha que cai dentro de você que é o que vai fazer a diferença. Gente, está na hora de eu partir, está na hora de me despedir. Aí tem o Jonathan, então fico pensando nesse encontro do Sol de Leão com o Saturno de Aquário. Não sei se por que você está dizendo isso, se é isso porque o Saturno está em Peixes, né? O Saturno está em Peixes e ele, ano que vem, vai entrar em Áries, juntamente com o Netuno, que vai entrar em Áries. Ano que vem, ó, gente, novo ciclo, hein? Novo ciclo. Bem, beijo para todos. Estou partindo, em breve eu volto e a gente continua o nosso papo. Provável que eu faça um vídeo sobre Netuno retrógrado em Peixes e outras coisitas mais. Meu nome é Sérgio Seixas, do grupo Terra de Rudá.